Vamos lá, pessoal, mais um papo direto, em nosso terceiro papo direto. Hoje vamos falar sobre não vejo dinheiro da empresa. Eu tenho uma empresa, não vejo dinheiro, não sei para onde vai, não tenho lucro, não sei de nada, estou perdido. Então, esse bate-papo é com você, que nosso papo de domingo, falar sobre gestão, falar sobre várias outras coisas aí. E eu vou falar hoje sobre isso, não vejo dinheiro da empresa. Cadê o dinheiro? O rato comeu, né? O que acontece? A gente pode citar aqui vários fatores, várias coisas que podem ocasionar. Nós vamos citar alguns e vou falando algumas coisas. De repente você aí tá vendo o vídeo, vai comentando, vai colocando comentários o que pode estar acontecendo com você, o que realmente acontece com você, que eu possa até gerar outros vídeos, responder você, né? Gerando o conteúdo para você diretamente, tá? E a grande questão é o seguinte, né? Só vejo dinheiro quando não pago imposto, porque o que acontece? Se eu pagar o imposto, eu não vejo o dinheiro da empresa. Então tem muita gente que tem esse problema. E aí é o primeiro passo que a gente vai falar aqui nesse papo direto. Então, se eu pago o imposto, eu vou ficar sem dinheiro. Aí o que as pessoas fazem? Ela deixa de pagar o imposto, porque aquele imposto, a priori, né, vai deixar um caixa para ela, trabalha com aquilo, só que o imposto, né, ele cria multa, juro, correção, etc e tal, e dá um problema, tu fica sem certidão negativa, tu pode ser excluído do Simples Nacional, final do ano vai dar uma bola de neve. E aí a grande questão é o seguinte, né, inclusive é a capa do nosso vídeo, né, se eu só vejo dinheiro quando eu deixo de pagar o imposto, eu tô com um problema. Então, se você está na situação, eu só vejo dinheiro na minha empresa quando eu paro de pagar imposto. Eu não pago o Simples, eu não pago o INSS, eu não pago isso. Aí eu consigo ter um dinheiro para pagar outras coisas, ou até para tirar para mim. E aí é um grande problema, porque a gente começa a analisar alguns problemas crônicos que as microempresas têm, que a gente, através da consultoria, através da assessoria, através de vários outros serviços com nossos clientes, né? Estamos aí mais de 10 anos, a gente já identificaria alguns pontos principais, né? A primeira coisa que a gente vê logo, tipo assim, beleza, eu não vejo dinheiro da empresa e eu tenho que tirar o dinheiro, eu não pago o imposto, porque se eu pagar todo o imposto eu fico sem dinheiro. Uma das primeiras situações que pode estar acontecendo é uma precificação errada. Eu tenho uma precificação, o que é precificação? Eu tenho um produto ou um serviço que eu precifiquei, eu estou vendendo, porém essa venda desse produto, esse valor desse produto, ele não está cobrindo o custo e nem me dando margem de lucro, porque o custo de um produto, o custo de um serviço, ele tem que ter feito um cálculo onde eu consigo pagar minhas despesas e impostos e sobrar uma margem de lucro, né? Vamos falar, por exemplo, um estudo que a gente fez aí com a Magazine Luiza, Magazine Luiza, vou usar um exemplo grande. Vende, é um marketplace enorme. A margem de lucro dela é 4%, é pouquíssimo, ela ganha o que? Escalabilidade. Mas se ela perde essa margem de lucro, o que acontece? Ela vai quebrar. Então por isso que o caixa dela gira muito rápido. Então ela tem que pegar empréstimo, tem que pegar isso. Por que eles estavam brigando tanto? Para baixar os juros? A Luiza estava brigando para baixar os juros. Por quê? Como o crédito dela é rotativo, muito alto, e ela vende tudo em parcelas, a margem de lucro dela é pequena e os juros estavam cobrindo o quê? O dinheiro dela, porque a margem é pouca. Então ela tem noção da sua margem, mas você não tem. Então tem gente que não tem noção de quanto é a margem. Minha margem é pouco, eu nem sei quanto é a minha margem, eu nem sei quanto é o meu lucro. Às vezes a gente para aqui com o cliente e a gente, tem que mandar a distribuição de lucro para a gente declarar para a Receita. Aí falou, que lucro? Eu não sei nem se eu tenho lucro. Como é que tu monta uma empresa e não sabe se você tem lucro? Então aí que está o problema, porque você tem que saber a precificação. E um desses problemas que a gente vai falar aqui pode ser essa precificação errada. Eu não sei, eu sei quanto eu compro, eu sei quanto é o meu serviço, eu sei quanto é, mas eu não consigo precificar. Flávio, é ruim precificar, é difícil precificar, não é qualquer um, né? Inclusive serviço, é muito mais fácil você precificar o serviço através de margem de despesa. Quanto é a minha despesa operacional, quanto é a minha despesa operacional na execução, né? E aí para quanto, né, no mês eu preciso ter de receita para cobrir isso. Então consigo fazer um cálculo em cima de médias para ver mais ou menos quanto vai ser o meu lucro, né? O meu serviço e qual a margem de lucro que eu posso operacionar. Às vezes você não sabe nem quanto é a margem de lucro. Aí vem um outro problema. Eu tenho uma precificação errada, beleza? Eu tenho um preço aí que está até vendendo, porém eu, dono da empresa, preciso tirar dinheiro da minha empresa. Então eu estou tirando dinheiro da empresa
né? Tu não sabe nem se tem lucro, eu tiro o dinheiro, e aí eu tiro o dinheiro e acontece o que? Eu fico descapitalizando a minha empresa. Aí eu começo a dar problema no meu financeiro. E aí começa a bola de neve. E outro problema da precificação errada, a gente está falando da precificação, que você acaba de... Pode ser um dos problemas, não estou dizendo que é o seu problema, mas a gente também tem o preço de mercado. Aí o que acontece com o preço de mercado? O que acontece? Ah, eu tenho uma empresa aqui, meus concorrentes estão vendendo a um preço Y, mas só que o meu preço está um pouquinho elevado. Vou baixar esse preço para concorrer com ele pelo preço. Mas só que o que acontece? O meu custo ele é diferente do custo da outra empresa. O meu custo é diferente do outro. A outra empresa pode ter um custo totalmente diferente, entendeu? Pode ter um custo totalmente diferente do meu. E isso vai me prejudicar, porque eu quero alcançar aquela determinada situação lá, entendeu? Aquela determinada situação, porém, o meu custo ele é diferente. E aí a pessoa pode comprar em grandes quantidades, né? E eu ganho uma quantidade menor, e aí ele tem um preço de custo menor, por isso que ele vende um preço maior, ou um preço menor. Então, quando me baseio pelo preço de mercado, eu começo a ter problema. Porque o meu serviço de contabilidade é totalmente diferente de outros. Eu tenho um custo, eu estou em Manaus, o cara lá em São Paulo pode ter um outro custo. O cara em Minas Gerais tem outro custo. O cara que tem apenas um monte de funcionário em home office com o sistema rodando, ele tem um outro custo. E aí as precificações são diferentes, os serviços são diferentes, os valores são diferentes. Então entenda que pelo preço de mercado começa a ter problema. Esse é um dos problemas que você tem, né? Que você pode ter uma precificação errada do produto ou do serviço, uma precificação de mercado, que eu me baseio pelo meu concorrente, mas o custo dele é diferente e eu acabo me prejudicando. Então são algumas situações que dá esse problema. Eu não consigo ver o dinheiro da empresa. Por quê? Porque eu não tenho minha precificação está errada. A precificação que eu estou fazendo de mercado está errada. E aí começa a confusão. E aí vai dar um problema onde? Lá no caixa. No meu caixa operacional. Tá? Então eu começo a ter um problema no caixa operacional. Como é que funciona o caixa operacional? Eu tenho uma despesa mensal, tá? Tenho uma despesa mensal, e aí minha despesa mensal engloba o que? Imposto, funcionário, se tiver funcionário, meu prolabore, meu INSS, eu tenho despesa de aluguel, eu tenho despesa operacionais para eu poder operacionar o meu negócio. Beleza. E aí o que acontece? Eu tenho uma receita que ela cobra essa despesa. Porém, muitas pessoas erram que quando ela faz essa despesa operacional, ela não inclui o imposto. O imposto faz parte do custo. E aí o que acontece? Como ela não inclui esse imposto, porque o imposto é alto, né, realmente é alto, eu começo a ter um custo operacional defasado, diferente, desproporcional ao que ele é. Entendeu? E aí eu tenho um faturamento, eu tenho uma despesa operacional, mas eu tenho uma precificação errada e eu não dou margem para eu tirar o dinheiro da minha empresa. Eu não tenho margem para tirar dinheiro da empresa. Porque muita da gente acontece, e acontece muito. A gente tem uma declaração anual do Simples Nacional que chama DEFIS, Declaração Econômica Fiscal tal anual. Beleza. E a gente pede a despesa operacional do ano todo, porque a Receita quer essas informações. Então a gente pede para o cliente, para quem não tem contabilidade, parte financeira, etc e tal, a gente precisa da despesa operacional anual. Não sei nem quanto eu gasto, não sei nem quanto eu tiro. Então essa é a resposta que a gente pega das pessoas, né? E a gente, peraí, eu tô financeiro, e a tua despesa operacional? E aí depois reclamar, o imposto está caro. Não, o imposto está caro não, tua precificação, teu custo operacional, né? Teu custo de preço está totalmente errado, então o que tu ganha tu não consegue metrificar, tu não consegue gerenciar. Pô, isso aqui é despesa, isso aqui é lucro, isso aqui não consegue. Então tu pega o dinheiro, tira o dinheiro da empresa errado, né? O dinheiro que era para servir para esse caixa operacional tu tá tirando, e tu não tem caixa para fazer a tua operacional. O que acontece? Tu começa a ficar com problema. Aí tu vai fazer o quê? Tu injeta empréstimo. Quando você injeta empréstimo é tipo um analgésico. Isso vai aliviar a dor por um determinado período. Porque vai continuar o erro, a tua precificação errada, tá? Teu custo financeiro errado, teu custo tributário errado, porque tu não consegue metrificar, tu não consegue precificar o teu produto para você ter uma margem operacional, entendeu? E aí a gente tem um outro grande problema
né? Eu não vejo dinheiro da empresa. Por que você não vê dinheiro da empresa? Porque tu trabalha apenas com a margem operacional. Eu tenho uma despesa de 10 mil, então eu tenho uma receita de 10 mil, de 11 mil, sobra mil é meu lucro. Pô, beleza. Aí o que acontece? Tem uma coisa que muita gente peca, que desde o tempo da pandemia, que caiu, aconteceu muito isso, que é uma reserva de caixa. Então muitas empresas quebram porque eu perco 5 clientes, meu faturamento desaba, meu custo permanece. O que acontece? Eu fico sem dinheiro para cobrir isso, as pessoas fecham. Porque eu não tenho uma reserva de caixa. O que é essa reserva de caixa? Tá? O que é essa reserva de caixa? Vamos supor, eu tenho que pagar 13º dos meus funcionários. Tenho 8 funcionários. Folha de pagamento lá em cima. Chega dezembro, chega novembro, eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque se eu tirar o dinheiro do caixa para pagar tudo, e tem que pagar o 10º, eu vou ficar sem caixa. Porque eu não planejei. E esse planejamento era para ser mensal. Eu tenho que ter o que? Uma reserva de caixa. Para quando eu precisar do 13º, eu pegar meu dinheiro da reserva, botar no caixa e fazer o pagamento. Quebrou, deu uma chuva, quebrou todos os equipamentos, deu um raio, queimou 5 computadores. E aí, tu tem reserva de caixa para suprir essa necessidade? Então a reserva de caixa é importantíssima. Se trabalha com no mínimo 5 meses do que você tem de despesa operacional. Vamos supor, minha despesa operacional é 15 mil, tem que ter no mínimo uns 5 vezes esse valor de despesa operacional para cobrir essa reserva, para cobrir as despesas que são atemporais. De vez em quando quebra um ar-condicionado, tem que fazer manutenção, tem que pagar 13º, funcionário tirar férias, aumentou o preço disso, queimou o computador. Rescisão é cara. E aí, cadê a reserva de caixa? Vai tirar do caixa? Se você tirar do caixa, você vai ficar sem caixa para operacionar. Aí vai pagar o quê? Pegar da onde? Empréstimo? Empréstimo, a taxa está 12%. 2% Selic, mais outros valores, etc e tal. E aí, tu pega uma reserva, tu coloca lá. O problema é que as pessoas não conseguem lidar com o dinheiro, não conseguem fazer esse planejamento. E essa é a grande questão, tá? E aí você tem o que? Uma precificação errada de custo, né? Você tem o seu custo errado, você tem uma precificação errada pelo mercado. O meu concorrente está vendendo assim, eu vou vender assim para bater com ele. Só que o custo dele é diferente do teu. E se ele tiver um custo menor, por ele estar vendendo um preço menor, tu te quebra porque teu custo pode ser maior. Aí tua margem de lucro nem existe, tu troca dinheiro por dinheiro. E aí a gente tem um problema do caixa, porque isso vai precificar diretamente no teu caixa. Tu tem um caixa operacional, tu não tem reserva de caixa, dá um problema, tu vai fazer o quê? Tu não tem reserva para repor, né? Aí tu pega um empréstimo analgésico aí, come teu dinheiro. Aí tu não resolve o problema da precificação. Então aqui vira um ciclo até tu falar, não aguento mais, é problemático. E tudo isso, você deixando de pagar imposto, porque se tu pagar o imposto, tu vai ficar sem dinheiro. Aí não consigo ver dinheiro. E aí é a grande questão, né? Porque a gente monta uma empresa para pegar o dinheiro da empresa, né? Eu monto uma empresa porque eu tenho o meu lucro, eu vou tirar o dinheiro do lucro lá para pagar mais conta, porque eu tenho 2 tipos de renda na empresa, meu prolabore e minha distribuição de lucro, beleza. E aí eu tiro meu prolabore e minha distribuição de lucro. Só que se eu tirar da empresa que está com precificação errada, que não tem caixa de operacional no limite, que não tem reserva de caixa, que não tem planejamento, que deixa de pagar imposto porque senão não tem como pagar as contas, aí eu vou tirar dinheiro da empresa porque eu sou o dono, eu tenho que sobreviver. Aí você tira dinheiro de forma errada, sem planejamento, sem margem. Tem lá 10 mil, vou tirar esses 10 mil. E aí, planejamento para dar esses 5 meses. E aí começa o problema. Aí eu não consigo o quê? Eu não consigo ver o dinheiro da empresa. E são esses os problemas, a maioria das vezes são esses itens que eu citei para vocês, que é os itens essenciais que você não consegue ver dinheiro da empresa. Uma falta de planejamento, precificação errada, precificação de mercado, um caixa operacional no limite, sem reserva de caixa, e uma retirada de lucro, uma retirada que o empresário tira da empresa totalmente errada, fazendo o quê? Com que o caixa fique negativo, fique operando no limite, e aí quando há uma ocasionalidade, você fica sem caixa, a empresa quebra. Não consigo ver o dinheiro, tem que fazer outro empréstimo, tem que ir para o Pronamp, tem que ir para a Caixa, tem que ir no Banco do Brasil pegar dinheiro, E aí você não corrige o mal. O mal não é a falta do dinheiro. O mal é a falta do quê? Da gestão financeira, a gestão de custo, uma gestão organizada do seu negócio. E é por isso que você não vê dinheiro da sua empresa. Falta isso. A gente pega vários clientes que não tem nem uma planilha. Cadê a planilha? Não tem.
o teu sistema financeiro para a gente fazer uma análise de consultoria. Não tem. Cadê os comprovantes do banco? Pô, nem guarda, fica tudo no banco. O cara não guarda nenhum comprovante do banco. E aí ele fala que não sobra dinheiro, não falta dinheiro não. Falta uma organização para deixar tudo no ok direitinho, para poder saber a precificação correta, a margem de lucro, trabalhar com a retirada correta do dinheiro, e aí você conseguir ter uma empresa com CNPJ sadio, tirando o dinheiro dele, porque a minha empresa, ela é um projeto de médio e longo prazo. Então, a médio e longo prazo, né, eu vou colher muito mais do que de repente for uma CLT. E a minha empresa vai crescer muito mais, eu vou tirar muito mais ao longo dos anos. Então, às vezes, o efeito imediato, sobrou o dinheiro, pô, e pode ser a curto prazo. Então, a curto prazo, a retirada grande e errada que tu tira vai prejudicar a tua empresa. E aí, o longo prazo, onde você mais ganha, você não consegue. Então, esse é o problema, que você não consegue ver o dinheiro da sua empresa. Tá bom? Espero ter ajudado você. Papo direto, tá? Próximo domingo vamos continuar com o papo direto aí, 15, 16 minutos batendo papo sobre isso, tá bom? Espero que tenha gostado. Se inscreva no nosso canal, me chame lá no WhatsApp, conversar comigo, fazer um orçamento direitinho. Pô, falar Vitor, vídeo direitinho, e aí eu verifico se a gente pode atender, a gente faz um atendimento, ó, caprichado, tá? E aí vamos ajudar você a não fechar o seu negócio. Sobre esse vídeo, dá uma joinha, espero você no próximo papo direto. Um forte abraço e até a próxima.